Olá! Hoje eu vim compartilhar com vocês sobre como foram as minhas cirurgias e o que eu fiz durante esse processo. E principalmente quais foram os aprendizados que eu tive durante essa jornada de cirurgias e tudo mais. Bem, a minha primeira cirurgia, ela aconteceu no dia 8 de novembro, né, lá de 2019, e foi a esterectomia que eu fiz. E depois disso, eu fiquei alguns dias em casa, acredito que em torno de uns 4 ou 5 dias, eu comecei a ter sinais de infecção por conta da cirurgia. Aí eu voltei, né? Imediatamente eu falei com o meu médico e nós fomos para o hospital. Eu realmente estava com um início de uma infecção, então ele fez os procedimentos lá, me medicou e graças a Deus ficou tudo bem. É, Tinha uma aberturinha no corte, né, da cirurgia e que foi o que foi drenando, né, a infecção. Então eu não tive grandes complicações. E depois que eu fiz essa cirurgia, eu fiquei durante uma semana com sonda por conta da cirurgia. E quando eu fui tirar a sonda, eu lembro que era uma sexta-feira. O meu médico fez a remoção da sonda e eu fui para casa. E algumas horas depois, eu comecei a sentir que eu estava tendo perdas involuntárias de urina, né? E eu fiquei assim durante o final da sexta-feira, fiquei assim no sábado. Aí no sábado a situação se complicou um pouquinho mais, eu conversei com o meu médico e na segunda-feira eu fui vê-lo no consultório. E quando ele me examinou, ele descobriu que eu realmente estava com algum problema, tinha alguma coisa de errada em relação a essas perdas, né? E imediatamente ele me encaminhou para um urologista, que me examinou também. Isso era quarta-feira, então. Ele me examinou e descobriu que eu estava, me pediu um exame de imagem, né? E ele descobriu que eu estava com uma fissura na bexiga. E essa fissura precisava de uma correção. Então, na semana seguinte, na segunda-feira seguinte, ou seja, 15 dias depois, mais ou menos 15 dias depois da primeira cirurgia, eu fui novamente para o hospital para fazer uma segunda cirurgia de correção dessa fístula, né? Eles chamam de fístula. É um furinho que tinha num determinado local da minha bexiga que ocasionava essa perda involuntária, né, da urina. Quando eu fiz essa segunda cirurgia, o plano do médico era fazer uma correção através de uma técnica por vídeo, né? Que seria uma cirurgia bem mais tranquila, uma recuperação bem mais tranquila, em função de que eu estava, né? Eu estava me recuperando ainda da primeira, mas eu acredito que em função do tamanho da fístula, ele acabou mudando os planos de última hora. E quando ele foi para fazer a cirurgia, ele resolveu não fazer a cirurgia por vídeo, e ele acabou abrindo novamente o corte da minha primeira cirurgia, e ele fez ele fez a correção por ali. Então, 15 dias depois, ele abriu novamente o corte que eu tinha, e eu comecei tudo de novo, né? Comecei todo o processo de recuperação da cirurgia novamente. Bom, quando eu saí dessa segunda cirurgia, eu tive que ficar com sonda de novo, né? Então, eu fiquei com sonda mais 15 dias. E aí, então, eu voltei para o médico, ele me examinou, ele tirou a sonda e disse que eu já estaria, né, restabelecida para voltar para casa sem a sonda e estava tudo ok, né? A recuperação da cirurgia estava tudo bem. Eu estava me sentindo relativamente bem, inclusive. E eu fui para casa. E antes de acontecerem as cirurgias, eu reuni a minha equipe na minha empresa e eu precisei comunicá-los, né? Sobre o que estava acontecendo, que eu teria que fazer essas cirurgias, que eu iria ficar um tempo que eu não sabia ainda exatamente quanto tempo eu ficaria afastada, né? E, enfim, conversei com eles, expliquei tudo o que estava acontecendo. E aqui veio, talvez, o primeiro grande aprendizado que eu tive, porque há pouco tempo atrás eu ouvi uma frase que diz o seguinte: se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde,
você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. E comigo aconteceu exatamente isso. Porque assim, antes de descobrir o câncer, eu era uma pessoa extremamente workaholic. Ou seja, eu era uma pessoa que trabalhava muito, que estudava muito, que fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Eu tenho um filho pequeno e eu dividia o meu tempo entre trabalho, entre estudar, entre cuidar do João, né? Mas eu vivia um ritmo frenético de trabalho, essa que é a verdade. E isso já vinha acontecendo nos últimos anos. Mas aquilo, esse ritmo que eu tinha imposto para minha vida, porque hoje eu entendo que não foram as pessoas que impuseram, não foram os clientes, não foi ninguém, fui eu que impus esse ritmo para minha vida, eu que permiti me colocar naquele ritmo de trabalho, naquele ritmo de vida, né? Eu não me dava conta de como isso era prejudicial para minha vida, porque assim, trabalhar muito, estudar e fazer 1000 coisas ao mesmo tempo era algo que me alimentava. Eu não via aquilo como algo negativo. Eu via aquilo como, pelo contrário, eu via aquilo como algo muito positivo. Eu sempre gostei de estar muito ocupada, eu sempre gostei de fazer muitas coisas, né? Então, eu vivia nesses últimos anos nesse ritmo, e quando, eu não sei se você viu o meu primeiro vídeo, onde eu conto como eu descobri a doença, mas o fato é que assim, nem me preocupar em buscar um resultado de um exame eu me preocupava naquela época. A verdade é que assim, as coisas para mim, para Simone, sempre ficaram em segundo plano, porque eu sempre tive o trabalho, o meu aprendizado, o meu filho, sempre em primeiro lugar, né? Sempre tudo isso era mais importante do que ir ao médico, do que fazer um acompanhamento de rotina, enfim, né? Então, eu sempre deixei isso tudo para depois. Isso sempre foi ficando lá, por último na fila do que eu tinha que fazer. E, embora algumas pessoas me dissessem, né? Eu ouvi isso das minhas irmãs, eu ouvi isso de alguns amigos que me diziam: Poxa, Simone, você tem que diminuir um pouco o ritmo. Para quê? Né? Para que você tem que fazer tantos cursos? Para que você tem que se capacitar tanto? Para que você estuda tanto? Você tem que diminuir um pouco o teu ritmo. No trabalho também, né? As pessoas me falavam isso. Elas viam que eu estava num caminho que poderia trazer algum problema, né? Obviamente que elas não falavam isso pensando num problema de saúde como eu tive, mas eu entendo elas. Eu entendo que elas conseguiam enxergar, olhando de fora, elas enxergavam algo que eu não enxergava. Porque aquilo era meio que me retroalimentava, né? Quanto mais eu trabalhava, mais eu queria trabalhar. Quanto mais eu estudava, mais eu queria estudar. Quanto mais cursos eu fazia, mais eu queria fazer. Os livros que eu lia, eu queria fazer muita coisa ao mesmo tempo. E, na verdade, chega um determinado ponto em que o corpo pede socorro, né? Porque uma doença, ela acaba sendo, na verdade, um pedido de socorro, né? Por tudo aquilo que você está vivendo, por tudo aquilo que você está fazendo de errado com a tua saúde, com o teu corpo, com a tua mente, enfim, né? É um conjunto de coisas, né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que o ritmo que a gente impõe para a vida da gente, ele se traduz nesse tipo de problema que eu tive. E vendo tudo que aconteceu e como eram as coisas antes do câncer e como elas são agora, eu percebo que o câncer veio para dar uma freada na minha vida, porque eu não ia fazer isso por conta própria, porque eu não enxergava, né? Eu sempre estava ocupada demais para olhar para essas coisas, né? Por mais que as pessoas tentassem me alertar. E eu vejo então que a vida veio e me colocou um freio e falou assim: bom, você não está tendo tempo para cuidar da sua saúde, você não está tendo tempo para fazer as coisas que são importantes também, né? Para ter um equilíbrio, né? Porque assim, eu era uma pessoa muito sedentária, eu não me alimentava direito, eu não. Em alguns momentos eu sacrificava o tempo com o meu filho por conta de estar estudando ou trabalhando, ou enfim. E aí a vida veio e me disse: olha, já que você não está tomando nenhuma atitude para melhorar isso, então eu vou impor um outro ritmo para você e através dessa doença. Eu acredito nisso, né? Eu acredito que tudo na nossa vida está sincronizado, né? Então, assim, eu fiz um monte de coisas erradas com esse ritmo frenético que eu vivia
e recebi da vida um aviso, né? Mas eu acredito que eu recebi um presente, na verdade, né? Por mais estranho que isso possa parecer, eu considero que o câncer na minha vida foi um presente. Porque quando eu paro para pensar em como eu era lá atrás e como eu sou hoje, eu acho que eu melhorei 200%, né? Eu sei que eu tenho muito ainda a fazer, né? Tem muitas coisas que eu ainda preciso melhorar, que eu ainda preciso fazer, muitas coisas que eu preciso mudar na minha rotina para melhorar ainda mais essa rotina, mas eu considero já que eu tive uma mudança enorme com isso que aconteceu. Então, esse aprendizado, ele foi algo muito forte para mim e é algo que eu uso todos os dias na minha vida, né? Porque depois que você passa pelo susto, então eu recebi o diagnóstico, eu fiz as cirurgias, eu fiz o tratamento e hoje eu estou bem. Então, é muito fácil a gente se deixar levar e talvez voltar para aquela situação lá de trás, né? Porque a gente acaba se envolvendo em muitas coisas e é fácil, né? É muito fácil a gente fazer mais uma coisa, pegar mais um trabalho, começar a ler mais um livro, começar mais um curso. É muito fácil fazer isso, né? A gente consegue se envolver em muitas coisas ao mesmo tempo se a gente quiser. Então, hoje eu faço esse exercício com frequência, né? De ponderar. Bom, isso aqui é importante para mim nesse momento? Isso é necessário nesse momento para minha vida pessoal ou para minha vida profissional? Então eu tenho tentado sempre usar esse aprendizado para que eu não precise parar de novo a minha vida por conta de uma doença, né? Então eu estou sempre construindo a minha vida para que ela seja uma vida mais equilibrada, né? Para que que eu consiga trabalhar todas as áreas da minha vida para que ela funcione de uma forma mais sincronizada e eu não deixe que um lado da minha vida destrua o outro, ou que um lado da minha vida me consuma tanto tempo que eu não consiga dar atenção para os outros, né? Então é esse equilíbrio. A gente tem aí tantos profissionais, né, falando sobre isso, sobre equilibrar todas as áreas da vida, porque nós somos um conjunto, né? Não adianta a gente ter uma saúde física muito boa se mentalmente nós estamos ruins. Não adianta nós termos uma mente muito boa se a gente deixa o corpo padecer porque nós não nos alimentamos bem, não fazemos exercício físico, não temos nenhuma conexão espiritual, né? Que eu acho que também é super importante. Então, a nossa vida é feita de várias pecinhas que todas elas precisam estar funcionando bem para que tudo seja orquestrado de forma harmônica, né? Então, assim, esse é uma coisa que martela sempre na minha cabeça e que eu sempre fico me policiando e sempre fico pensando no que eu vou dizer não e para que eu vou dizer sim agora, né? E eu queria contar também aqui nesse vídeo um pouquinho de como que foi, né? Para mim, como que foi contar para minha equipe que eu ia ter que me ausentar, porque eu sempre estive muito presente, né? Na empresa, eu sempre estive muito presente no que eu fiz. E as pessoas que trabalham, que sempre trabalharam comigo, elas sempre foram muito, muito parceiras, né? Minhas e da empresa, nós tivemos sempre uma relação muito próxima, muito boa, só que eu nunca tinha vivido essa experiência, né, de ter que me ausentar da empresa de uma forma não planejada. Foi tudo do dia para a noite, né? Eu tive que organizar um pouco do que eu consegui e falar com eles e eu estava indo para um lugar que eu não sabia como seria, que eu não sabia como que eu voltaria e nem quando que eu voltaria, né? Na verdade, assim, a gente faz um planejamento, né? Tem uma cirurgia, mas como eu falei para vocês, era para ser só uma cirurgia, depois teve uma segunda cirurgia e a gente nunca sabe, né? O que vai vir depois. Então, eu estava conversando com eles naquele momento, com poucas certezas, na verdade, né? Com muito poucas certezas. E foi um aprendizado muito grande que eu tive, porque eu descobri, na verdade, que tudo aquilo que eu pensava, né, aquilo tudo que eu tinha trabalhado já durante muito tempo
com a minha equipe, que era autonomia para eles, que era passar confiança para eles, que eles pudessem fazer, que eles poderiam fazer as coisas sem mim, né? Eu queria que eles tivessem a sensação de que não precisava a minha presença ali para que as coisas continuassem funcionando. Com essa minha saída, eu tive a comprovação de que tudo aquilo que eu fui trabalhando com eles, de que tudo aquilo que nós construímos juntos lá na empresa, funcionou. Porque eu fiquei afastada mais tempo do que eu imaginava, né? E, na verdade, as coisas continuaram funcionando. Então, graças a Deus, o que eu planejei, né, o que eu tentei passar para eles em termos de trabalho, deu muito certo. Porque todo esse período em que eu fiquei ausente, eles conseguiram tocar o nosso negócio. Eles conseguiram fazer as coisas funcionar, eles sabiam o que eles precisavam fazer, eles eram comprometidos e eu pude ter esse luxo de me desligar da empresa durante um período sem que eu tivesse preocupações. E isso para mim foi muito importante, porque eu acredito que se eu estivesse numa situação oposta, né? Então, eu estivesse em casa me recuperando da cirurgia, mas estivesse com o coração apertado, com a minha cabeça lá na empresa, pensando, nossa, como será que estão as coisas? Como será que as pessoas estão se virando? O que será que está acontecendo? Eu acho que eu teria vivido momentos muito mais difíceis, né? Então, eu tive a honra de ter uma equipe que me deu todo o suporte, todo o apoio necessário durante esse período em que eu estive ausente. E durante essas semanas que eu estive em casa, me recuperando da cirurgia, eu fiquei com a minha irmã, que saiu lá da cidade dela, né? Deixou o marido, deixou o filho, deixou a casa e veio passar 45 dias comigo, em tempo integral, com o único objetivo de cuidar de mim e cuidar do João, né, do meu filho. Ela ficou conosco exatamente 45 dias, com dedicação total à minha recuperação. Ela, né, cuidava muito bem da minha alimentação para que eu pudesse estar bem, estar forte, né, para me recuperar o quanto antes possível. E então eu queria deixar aqui nesse vídeo essa mensagem assim, sabe, de que às vezes a nossa vida ela é uma caixinha de surpresas, né? E às vezes a gente acha que a gente não tem tempo para cuidar da gente, né? A gente sempre, normalmente a gente coloca o outro em primeiro lugar, né? Mas fazendo até uma analogia aqui com a questão quem já andou, né, quem já voou, sabe que no avião eles passam a instrução de que se acontecer alguma emergência, quando caírem as máscaras de oxigênio, a gente tem que colocar primeiro a máscara na gente para depois ajudar o outro. Isso parece meio que contraintuitivo, né? Porque a gente, na verdade, é preparado, é educado, enfim, para sempre tentar ajudar a pessoa que está ali do nosso lado, né? Mas como que a gente vai ajudar o outro se a gente não ajuda a nós mesmos, né? E eu percebi muito isso, né? Eu estava sempre preocupada com as outras pessoas, eu estava sempre querendo ajudar as outras pessoas, eu estava sempre disponível para as outras pessoas, mas eu nunca estava disponível para mim. Eu nunca olhei para as minhas coisas, para as minhas necessidades em primeiro lugar. E por conta disso, eu forçadamente, né, a vida veio e me forçou a fazer essa parada. É claro que eu não desejava isso, e é claro que eu não desejo que isso aconteça com ninguém, que não aconteça mais comigo e que não aconteça com ninguém. Mas, infelizmente, gostando ou não gostando, é assim que a vida mostra as coisas pra gente, né? Às vezes a gente vê as coisas de uma forma boa e às vezes a gente precisa de uma coisa ruim para que a gente consiga enxergar certas coisas. Então, hoje, uma grande transformação e um grande aprendizado que eu tive com essa jornada foi de que eu preciso cuidar de mim para estar bem, para estar forte, para poder cuidar do outro, né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que de alguma forma eu tenha conseguido tocar você para que você também consiga visualizar essa mudança na sua vida.
Até mais.